Fala gente, eu sou o Lucas Tardan e sejam todos muito bem-vindos ao diário de leitura de Um Estudo em Vermelho, um conto do Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Eu tenho esse livro já há algum tempo, mas é um daqueles livros que você quer ler, mas acaba nunca lendo. Eu consegui ele num projeto do governo chamado Mais Leitura, que você consegue uma infinidade de títulos por mais ou menos R$2. E agora que eu terminei de ver as 3 temporadas de Sherlock da BBC, eu achei que era um momento apropriado para finalmente ler alguma obra do Sherlock Holmes. Logo, o primeiro episódio do Sherlock da BBC se chama Um Estudo em Rosa, numa clara referência a Um Estudo em Vermelho. Mas o que eu sei realmente da história é nada. Mesmo em relação ao Estudo em Rosa, eu não lembro de quase nada, porque eu vi há muito tempo. A única coisa que eu sei em relação ao Estudo em Rosa e ao Estudo em Vermelho é que é a primeira aventura do Sherlock Holmes junto com o Dr. Watson. Então, eu estou muito ansioso e vocês vão poder ver a minha reação conforme o livro vai seguindo. Essa edição aqui tem um pouco menos de 250 páginas, então eu espero já terminar hoje mesmo, mas ao longo da leitura eu vou fazendo umas pausas para vir aqui falar das minhas impressões para vocês. Então eu acabei de ler os 3 primeiros capítulos, que são Sherlock Holmes, A Ciência da Dedução e O Mistério dos Jardins Lauriston. Eu achei interessante que a forma como Sherlock conhece o Dr. Watson na série é quase igual ao do livro. Principalmente se você pegar o último episódio da 3ª temporada, que é o Sherlock Holmes no passado. Aparece ele batendo no cadáver, tem exatamente a mesma cena no livro. Eu achei engraçado uma parte que o Watson está descrevendo o Sherlock e ele diz que o queixo dele era quadrado de uma forma que mostrava como ele era determinado. Como assim? Porque o queixo da pessoa é quadrado e ela é determinada? Achei muito interessante também a referência que eles fazem ao Edgar Allan Poe. Para quem não sabe, o Edgar Allan Poe ele inaugura o gênero investigativo e o Conan Doyle faz essa referência a ele numa conversa que o Watson está tendo com o Sherlock. Fiquei muito surpreso como é que Sherlock Holmes é educado, pelo menos inicialmente, com o Dr. Watson. Toda vez que ele tem que usar a sala para falar com seus clientes e o Dr. Watson não sabe ainda que eles são clientes, ele não sabe o que o Sherlock faz, ele pede desculpas pela inconveniência. E isso contrasta muito quando finalmente o Watson descobre o que ele faz, que aí é aquele Sherlock Holmes que a gente já esperava, extremamente arrogante, falando da sua capacidade genial de dedução. Outra parte que eu achei muito interessante é que o Holmes ele produz um artigo científico, que é justamente a forma pela qual o Watson descobre que ele é um investigador de consultoria, o único do mundo. E por último, para quem viu a série, você tem o Lestrade, o Greg Lestrade, e eu descobri finalmente que eles são 2 personagens separados. 2 investigadores da Scotland Yard. Um é o Lestrade e o outro é o Gregson. Eu achava que era só um personagem. Inacreditável! Gente, é inacreditável! Eu acabei de ler o capítulo 7, que é o último capítulo da primeira parte do Estudo em Vermelho, e é inacreditável! Quando o Sherlock fala das algemas, é uma virada de trama tão forte que eu fiquei olhando para o livro sem saber o que estava acontecendo. Dessa vez eu li os capítulos O que John Rance tinha a dizer, Nosso Anúncio Traz um Visitante, Tobias Gregson dá mostras do que é capaz e Luz na Escuridão, que fecha a primeira parte do Estudo em Vermelho. Uma das coisas que eu esqueci de falar da primeira parte do Estudo em Vermelho são certos conhecimentos que o Sherlock Holmes não tem. E eu esqueci de falar porque isso é apontado de uma forma muito veemente na série. Mas como eu estou lendo o livro, eu acho interessante falar dele aqui também. O Dr. Watson se surpreende muito quando ele descobre que o Sherlock não sabia, por exemplo, que a Terra gira em torno do Sol. O Sherlock explica que a mente das pessoas é como se fosse um sótão. E diferente do que a maioria das pessoas acha, ele tem um limite. Então você tem que escolher muito bem que tipo de informação você coloca lá e colocar as informações de maneira mais organizada possível. E aí ele diz que se a Terra girasse em torno da Lua, em torno do Sol, ou o Sol em torno da Terra, não faria diferença nenhuma para o tipo de trabalho que ele faz, e por isso isso é uma informação inútil e que ele vai apagar da maneira mais rápida possível. Outra coisa interessante são as falhas do Sherlock. Tem um momento que aparece uma velhinha para pegar um anel que eles tinham encontrado, e quando o Sherlock tinha certeza que ia aparecer o assassino ou o suspeito que parece uma velha, ele fica mega decepcionado. E aí ele vai seguir a velhinha quando descobre que a velhinha pula da carruagem, que na verdade é o assassino ou o suspeito.
e ele chega em casa com um misto de decepção e de humor, porque ele sacaneia tanto a polícia e aí o assassino passou ele pra trás. Outra coisa que eu percebi que incomoda muito o Sherlock é a falta de reconhecimento pelo trabalho dele. O Watson comenta que o Sherlock se comporta quando elogiam as habilidades de dedução dele como uma menina sendo elogiada pela sua beleza. E ele reclama muito de como o Gregson e o Lestrade sempre vão acabar com os méritos. O Sherlock nunca vai ser mencionado, e sim os detetives da Scotland Yard, que são infinitamente menos capazes do que ele. E a última coisa que é muito interessante nessa primeira parte é o que ele chama de divisão de polícia da Rua Baker. Quando ele fala pela primeira vez da divisão de polícia da Rua Baker, eu achei que fosse algum tipo de força policial que tomasse conta daquela rua em específico. Só que a divisão de polícia, isso é genial, são os meninos de rua que o Sherlock paga para dar a informação para ele. E o Watson comenta que eles são os piores, mais maltrapilhos meninos de rua que ele já viu na vida. Só que são mega disciplinados, já que eles tratam com o Sherlock. Quando eles entram no apartamento, eles prestam continência, isso é muito engraçado. Então agora eu já li quase toda a segunda parte, que é O País dos Santos, Na Grande Planície Alcalina, A Flor de Utah, John Ferrier Fala com o Profeta, Fuga pela Vida e Os Anjos Vingadores. E eu li todos esses capítulos da segunda parte porque eles são basicamente uma parte do Estudo em Vermelho que se passa no passado e não tem muito a ver com Sherlock Holmes e com Watson. Ele se passa, pelo que eu entendi, no passado do assassino e o que levou ele a cometer aqueles atos. E eu não sei bem o que eu achei dessa parte. Eu comecei achando um saco, para falar a verdade. Tem uma frase para os escritores que é: sempre que você quiser contar algo, ao invés disso, mostre. Mas eu acho que nesse caso, no Estudo em Vermelho, eu preferia muito mais que o Holmes tivesse me contado sobre isso do que eu ter que passar por toda essa história que não me interessa de verdade. A minha opinião foi mudando ao longo desses capítulos, porque apesar de continuar não me interessando, foi se tornando mais denso as motivações do personagem. Será que isso vai valer a pena agora nos últimos 2 capítulos? Não sei. Eu já não gosto muito de sociedades religiosas extremistas, como é o caso dos Mormons aqui. Eu percebi que eram os Mormons antes até deles se declararem assim, eu já fiquei, não, Mormons não, por favor. Certas coisas nesse livro, por causa da época, a gente meio que tem que aceitar, como é a relação do Watson com a governanta. Mas outras coisas, como o harém das mulheres, simplesmente não dá pra ser engolido e me fez, toda vez que aparecia isso, eu ficava... Enfim, essa parte agora finalmente terminou. Eu vou para os últimos 2 capítulos do Estudo em Vermelho. Terminei agora de ler o Estudo em Vermelho do Sir Arthur Conan Doyle, com os últimos capítulos, continuação das memórias do Dr. Watson e conclusão. Nesses últimos 2 capítulos nós temos a prisão do assassino e o seu futuro julgamento, que acaba não acontecendo, que, se eu não me engano, é igual ao Estudo em Rosa da série da BBC, e principalmente algo que é sempre falado quando a gente comenta sobre Sherlock Holmes, que é ele explicando todo o caso, depois do caso ter terminado, para o Dr. Watson. Foi muito legal ler isso pela primeira vez, algo que eu já tinha ouvido falar tantas vezes antes. E também foi impossível não ouvir ele explicando o caso com a voz do Benedict Cumberbatch e daquela maneira acelerada que ele faz na série do Sherlock. O Sherlock compara 2 tipos de análise que são muito interessantes. Um sendo a análise sintética, que é o que a maioria das pessoas faria, e a análise analítica, que é o que ele faz. A análise sintética seria você juntar vários fatores e dizer o que vai acontecer em seguida. É uma análise para o futuro. Já a análise analítica, que ele diz que é muito mais difícil, seria você já pegar uma conclusão e dizer o que foi necessário para que ela acontecesse, ou seja, uma análise para o passado, exatamente o que ele faz. E por fim, quando o caso é finalmente solucionado, o Estudo em Vermelho, como o próprio Sherlock dá o nome para o caso, a gente vê que quem recebe os méritos são apenas os investigadores da Scotland Yard, e eles ainda falam que o assassino foi preso na casa de um senhor Sherlock Holmes, que com certeza vai poder se beneficiar muito de ter mestres como esses 2 grandes investigadores. E aí o Sherlock reclama mais uma vez, como ele está já reclamando durante o conto todo, que quem sempre vai receber os méritos são os detetives da Scotland Yard. Ao que o Watson diz que não importa, porque ele tem todas as anotações do caso no seu diário. E que se o Sherlock não quisesse publicar, ele próprio podia escrever a versão dele sobre os acontecimentos. Ao que o Sherlock responde: faça como você quiser, doutor. E a gente sabe que é a partir daí que o Sherlock vai começar a ser conhecido como um detetive fantástico, através do
um estudo em vermelho. Então, terminando de ler esse conto, foi meu primeiro contato com o Sherlock Holmes, eu fiquei positivamente surpreendido. Eu já esperava muito dele, ele me surpreendeu ainda positivamente, só que eu acho que realmente aquele momento lá, que eles vão pro passado, não precisava. Agora todo o resto do conto é fantástico. É lógico que ainda vou fazer uma resenha do Estudo em Vermelho, que se já tiver saído, você estiver vendo esse vídeo no futuro, você pode clicar no card para ir diretamente para ela. Eu espero que você tenha gostado desse diário de leitura, foi meu primeiro diário de leitura e funcionou muito bem. Uma oportunidade assim de desencalhar aqueles livros que estão na estante, isso dá um mega incentivo para você ler. Então eu estou muito animado agora para fazer outros diários de leitura. Não esqueça, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e se você já leu um Estudo em Vermelho, deixe seus comentários lá embaixo, lembrando que essas são as minhas primeiras impressões do conto, então é bem capaz que você tenha sido lembrado de alguma coisa que você pensou quando leu pela primeira vez. Deixe lá embaixo, eu gostaria de ler também as suas impressões.